Bandeirantes. Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 8h35, o cientista político Fernando Schiller falando sobre uma avaliação do governo Lula, que foi divulgada nesse domingo, pesquisa do IPEC. Se bem que institutos, alguns de pesquisa, saíram das eleições do ano passado bem mais ou menos. Mas enfim, os números que nós temos aqui... Principalmente o IPEC. Os números que nós temos aqui são os seguintes. 41% dos brasileiros classificam a administração Lula como boa ou ótima. Para 24%, ela é ruim ou péssima. 30% consideram o início do governo Lula regular. Nesses 30%, uma boa parcela de eleitores que votaram em Jair Bolsonaro na eleição de 2022. Comparando com outras gestões, o início do terceiro mandato de Lula tem uma avaliação melhor, neste mesmo momento, do que o mandato de Bolsonaro, mas uma avaliação pior do que Lula 1 e do que Lula 2 neste mesmo momento, chegando ali perto dos 100 dias de governo. Fernando Schiller, o que você lê desses números que foram divulgados, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís, Sônia, Cláudio, Pedro, Oi, nossos Schiller. ouvintes. Olha, eu faço a mesma observação, né? Alguns institutos saíram um pouco arranhados das eleições, né? Então a gente tem que tomar com muito cuidado esses números. As perguntas mesmo que a pesquisa faz muitas perguntas, né? Por exemplo, me chamou a atenção que a pesquisa não faz nenhuma pergunta sobre a agenda do país, né? Quer dizer, o que acha da reforma tributária, o que acha das medidas que o governo vem tomando, enfim, da pauta do país, vamos dizer assim. Então, é uma pesquisa basicamente para saber o humor das pessoas sobre dois personagens, o personagem Lula e o personagem Bolsonaro, não é? Com algumas perguntas muito estranhas, do tipo, você acha que o Brasil tem um risco de se tornar um país comunista? Não é? Parece pergunta para gerar uma manchete engraçadinha, né? Não está em questão, alguém está discutindo que o Brasil vai virar um país comunista ou não, quer dizer... Enfim, então tem essas observações, eu acho estranho, assim, parece que a pesquisa é feita para produzir um certo resultado, né? Você acha que o Bolsonaro deveria ser preso? Você acha que ele deveria ser tornado seus direitos cassados? Enfim, mas o fato é que na avaliação, a Thaís já colocou aqui, quer dizer, o Lula tem 41% entre ótimo e bom. Aqui tem uma coisa interessante, é um número, na minha visão, muito positivo para o governo. Mostra que o governo, nesses quase aí 3 meses, ele vem tendo um desempenho político, não tô entrando no mérito, porque no mérito cada um pode gostar ou não gostar, né? Mas um desempenho político bastante positivo, eu vou dizer assim, do ponto de vista do governo, do ponto de vista da gestão política, entendendo, vamos lá, quer dizer, o Brasil é um país dividido, né? Então quando você faz essa pergunta, por exemplo, do comunismo, obviamente reflete um país dividido. 44% das pessoas não... Acho que se parar para pensar, for analisar, ninguém pensa de fato isso, né? Quer dizer, o Brasil vai virar um país comunista, mas na polarização o cara marca ali, né? Na polarização o sujeito marca ali. Por exemplo, nessa avaliação dos 41% de ótimo e bom, se a gente for analisar por extrato de renda e escolaridade, os números são relativamente piores para o Lula nos eleitores com mais de 5 salários mínimos e ensino médio para cima, especialmente ensino superior, e mais positivos para quem tem ensino fundamental, mais no Nordeste, né, e renda menor. Só para pegar um dado aqui, eu peguei o dado, por exemplo, de você confia ou não confia, que é uma coisa assim, meio preto no branco, né? Eu confio ou não confio. Se você pega o eleitor de ensino fundamental, 62% dizem que confiam e 36% dizem que não confiam. Agora, se você vai lá para o eleitor de nível superior, dá 48-48, né? Empata. Por quê? Porque diminui muito a quantidade de pessoas que confiam, porque isso refletiu na campanha eleitoral, a campanha do tempo inteiro, essa marcação. Então, onde é que o Lula tem a maior aprovação? No Nordeste, na campanha eleitoral. Onde é que ele tinha a melhor expectativa de voto e acabou tendo na eleição? No Nordeste. Então, o Brasil hoje é um país muito dividido, tanto regionalmente, né, como, vamos lá, em termos de renda, em termos de escolaridade, por exemplo, em termos de religião. Eu peguei aqui o dado da pesquisa. Você pega entre a população evangélica, tá, 58% não confia no Lula, 39% confia. Se você vai para os católicos, é o contrário, 59% confia e 38% não confia. É praticamente uma inversão, dá um X assim, né? Quer dizer, porque entre católicos e
E de novo, né? Então tem algum problema com a religião? Não tem nenhum problema com a religião. São perfis de eleitorado, não são perfis de valores, de certos tipos de traços do eleitorado. Né? Quanto à questão dessa comparação com os outros mandatos, Thaís, aí tem um detalhe interessante, vamos ver se o Cláudio concorda comigo. O Brasil era um país menos polarizado a questão de 15 anos atrás. Então você pega o primeiro mandato do Lula, o segundo mandato do Lula, ali estava se formando a polarização ainda. Né? Então você podia ter um presidente que chegava a mais de 50% de aprovação com alguma facilidade. Tá? Não estou dizendo que isso aí era a regra do jogo, mas vamos lá. Você não tinha a polarização aguda que tem hoje, direita e esquerda, né, o fascismo contra o comunismo. Existia tudo isso, mas numa escala muito menor. Então, o Lula ter os 41% de bom e ótimo me parece muito positivo. Por isso que eu digo, é muito positivo o resultado político para o governo. Né? O Lula vem mantendo a política de polarização, Bolsonaro está no exterior, a oposição está perdida, praticamente não tem agenda nenhuma, não é? Tem muita censura no país, as pautas do governo, vou lá, o governo pode ser, a gente tem feito muita crítica, a questão das reformas, da lei das estatais, enfim, mas o fato é que essas temáticas chegam um pouco para a massa da população, ainda está muito no início do governo, tem o tal do capital político, não é? Enfim, eu acho que o Lula vem sabendo conduzir esse processo, é um político hábil, não é? Formou um ministério amplo, vem formando a base no Congresso, reconstrui o sistema de negociação com as emendas, etc. Isso torna o Congresso um pouquinho mais dócil. Né? Então você olha a dificuldade que a oposição está tendo para emplacar a CPMI. A CPMI já tem assinaturas há coisa de um mês atrás. Só que não tem sinal de que vai ser instalada a CPMI. Então a dificuldade que a oposição tem. Então o Lula tem essa capacidade, ele é um grande articulador político, e praticamente hoje não tem oposição. Então o resultado político, na minha visão, para o governo dessa pesquisa é positivo. Essa pesquisa, para mim, assim, eu tenho muita dificuldade de levar a sério qualquer dos dados, né? Esse instituto, IPEC, é o antigo IBOP, que fechou, que acabou exatamente por haver apresentado uma sequência, um histórico de pesquisas fajutas sem a menor credibilidade, né? Não tenho como atribuir credibilidade a um instituto como esse, que errou durante a campanha eleitoral inteira. E outra coisa, se ele está fingindo que é um novo instituto, apesar de todo o pessoal envolvido seja ligado ao IBOP, né, como é que eles podem fazer comparações com pesquisas de anos atrás, quando o IPEC não existia, né? Então, para mim, assim, eu tenho uma enorme dificuldade de levar a sério levantamento desse instituto, como de diversos outros. Para mim, a linha de corte foi a eleição do ano passado. Viu? Há alguns institutos que erraram por pouco, alguns institutos que erraram talvez na metodologia, mas alguns erraram de maneira absolutamente dolosa, né? E aí, para esses, de fato, eu não dou nenhuma confiança. Agora, se você for olhar direitinho, você vê a análise muito bem feita pelo Schiller, o que é que a gente precisava fazer pesquisa para isso, né? Para chegar a essas conclusões, ou seja, que o Brasil continua polarizado. Ora, a eleição foi um dia desse, é claro que continua polarizado, né? O atual governo, o atual presidente da República não abandona o discurso de ódio, não só ele, não só o presidente, em todo o discurso está sempre fazendo ameaças e fazendo referências de muito ressentimento aos seus antecessores, como também cada ministro. O ministro não tem muito o que fazer, não consegue nem sequer criar uma página na internet. Sabe que tem 8 ministérios criados pelo Lula que nem sequer site ainda tem, 100 dias depois de governo. Então, assim, essa polarização se mantém, porque afinal de contas as pessoas continuam se atacando, oposição e opositores e governistas continuam se atacando, continuam nas redes sociais sobretudo, né, nas ruas, em todo lugar, as pessoas continuam com muita raiva. É por isso também que eu acho que é uma pesquisa que não, entendeu? Meio que chove no molhado.
Concordo com o Cláudio, acho que ela reflete um dado mais político. Até ela poderia ter sido melhor, né, Cláudio, se as perguntas tivessem sido melhor formuladas, na minha visão aqui, né? Quer dizer, não tem perguntas, por exemplo, poderia ter feito perguntas sobre 4, 5 temas importantes na agenda do país. Não apareceu, né? Então fica esse negócio, você gosta do Lula, não gosta do Lula, acha que vai virar comunista, não vai virar comunista, você confia ou não confia, e aí reflete, obviamente, a polarização política. Meu único ponto é que, considerando, né, subtraindo, somando, dividindo, multiplicando, quer ter os 41% de bom e ótimo, considerando que a pesquisa tem algum nível de acerto, né, ela reflete um certo dado positivo para o governo. Não entro no mérito aqui, mas o fato é que, digamos assim, em meio a um país conflagrado, em meio a uma eleição que deu praticamente empate, 1%, um pouco e meio de diferença, etc., é um resultado relativamente positivo para o governo. Fernando Schiller, cientista político conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Schiller, mudando de assunto aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Federal. Tem 2 notícias importantes sobre o Supremo aí para você analisar para a gente. A primeira delas, possibilidade de fixação de um mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Um critério temporal, 10 anos, 15 anos. Isso tem alguma chance de passar aí? Você vê esse debate longe da realidade ou ele está se aproximando cada vez mais? E a outra, mas claro, a ideia é boa, né? É a indicação, viu, Sônia, do presidente Lula. A primeira indicação desse 3º mandato, já se aproximando no mês de maio, como já dissemos várias vezes aqui, o ministro Ricardo Lewandowski vai completar 75 anos e vai ter que se aposentar compulsoriamente do Supremo. E o presidente Lula fará sua primeira indicação para sabatina e aprovação no Senado Federal. E aí, Schiller, esses 2 assuntos aí para você envolvendo o Supremo? Olha, primeiro, não acho que esse assunto é para esse ano, tá? No Senado, a extensão do mandato. Não vejo clima para isso. O senador Rodrigo Pacheco é um aliado dos ministros do Supremo de uma maneira geral. A impressão que eu tenho é que o senador Rodrigo Pacheco ainda alimenta um secreto sonho de, no futuro, quem sabe, poder ser um candidato lá para o Supremo Tribunal Federal. Enfim, sonho todo mundo pode ter, né? Então, mas ele tem sido um aliado fiel à maioria do Supremo no Senado Federal, né? E esse assunto desagrada os ministros do Supremo. É um problema para o governo, eventualmente. O governo não quer complicação com o Supremo, sabe quanto isso pode custar, sabe quanto isso custou no passado. Então, não é uma pauta prioritária. Ô, Schiller, deixa eu te interromper aí. Você falou do Pacheco no Supremo. Se um dos requisitos para ser ministro do Supremo é experiência política, né? E a gente vê isso, ele já tem de sobra, hein? Já preencheu esse requisito aí, viu? A fila é gigante, todo mundo quer, né, aquela posição lá no Supremo, porque hoje o Supremo, além de ser tem poder, imagina, tem poder, não precisa de eleição. Imagina você ser senador, você tem que a cada 8 anos ter uma eleição. Se você é deputado, você tem que ter eleição. Se você é governador, se você vai para o Supremo, você pode ficar 20 anos lá sem nenhuma eleição, e você manda mais sozinho do que, eventualmente, 513 deputados, né? O ministro Lewandowski, semana passada, acabou com a lei das estatais com uma canetada contra o Congresso Nacional inteiro. Então eu estou brincando um pouco, exagerando um pouquinho aqui, mas não muito, para dizer que todo mundo quer aquela vaga, né? Sonhar todo mundo pode. Agora, mas eu não acho que é uma pauta que vai tramitar esse ano, não. A questão é o Supremo em si, né? Nunca ninguém discutiu isso, né? Nem critérios de nomeação de ministro, nem mesmo mandato e tal. Isso é uma discussão muito recente e tem a ver com a má qualidade da composição atual do Supremo Tribunal Federal. Além uma má qualidade que acabou determinando um comportamento, um protagonismo político dos ministros, né? Que impressiona todo mundo, né? Os ministros querem aparecer politicamente, se posicionando, lacrando, tomando decisões lacradoras, né? Uma coisa muito triste mesmo, né? Alguma coisa vai acontecer no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se neste momento, como o Schiller também acho que não há um clima favorável a isso,
Por exemplo, eu acho muito mais factível a CPI do abuso de autoridade. É uma CPI que está sendo proposta pelo deputado Marcel Van Hatten, e exatamente destinada, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, exatamente destinada a investigar os abusos cometidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. E o que é que a gente percebe aqui entre os parlamentares e tal? É aquela perplexidade. Pô, se esses caras estão tomando, tão jovens, estão tomando decisões loucas como essa, né, que têm sido adotadas aqui, não só no Supremo como no TSE, eles vão ficar fazendo isso durante 30 anos? O Brasil submetido a essa gente, né, gente de má qualidade, né, de má índole, gente que está tomando decisões autoritárias e tal, ao arrepio do que inclusive prevê a Constituição. Então eu tenho a impressão que alguma coisa será feita. Eu não sei se vão mexer na redução do mandato, mas, por exemplo, pode sair uma CPI. Essa CPI já tem 120 dos 171 deputados, né, das 171 assinaturas necessárias regimentalmente. Essa CPI aí do abuso de autoridade para investigar Supremo e TSE já tem 120 assinaturas e, portanto, assim, é possível, depende muito também da onda, né? Bate um vento ali, o presidente da Câmara, por exemplo, se aborrece com alguma coisa do Supremo, ele instala na hora uma CPI como essa. Mas deixa eu acrescentar um ponto aqui, né? Primeiro que se criasse esse tema do mandato de 10 anos, 12 anos, não sabe exatamente, você criaria primeiro duas categorias de ministro, né, Cláudio? Você criaria um ministro que vai até os 75 anos e um ministro que tem 10 anos. Então poderia ter uma situação muito curiosa. Um ministro como Alexandre de Moraes, por exemplo, que está lá há alguns anos já, ele está já há mais tempo lá, teria um outro ministro que entraria, sei lá, daqui a 2 anos, ficaria menos tempo que ele, o ministro esse sairia, porque tem 10 anos de mandato, e o ministro Alexandre de Moraes continuaria por muito tempo ainda, né? Agora, eu concordo com o Cláudio num ponto, quer dizer, essa discussão só existe porque o Supremo virou um ator político, ou seja, o mérito das decisões, a exposição, o debate público, o Twitter, as redes sociais, as conferências, palestras em todo lugar, etc., tornaram os ministros do Supremo um assunto popular. Eles entraram no jogo político, emitiram muita opinião sobre o governo, praticamente alguns viraram líderes da oposição ao governo passado. Quer dizer, então isso aconteceu, a gente analisou todo dia aqui, né, interferiram muito nas eleições, então nós tivemos uma intervenção brutal nas eleições. Não vou entrar no mérito, muita gente gosta, muita gente não gosta, a gente está numa democracia, eu preciso repetir isso, não deveria precisar repetir isso, mas tem que repetir, né, mas o fato é que o Supremo virou um ator político. As decisões são contestadas e se fugiu muito à Constituição, também a gente analisou aqui. Muita interferência em decisões de outros poderes, muito achismo. Essa decisão do ministro Lewandowski, por exemplo, ele tomou uma decisão porque ele acha que a quarentena de 36 meses para as estatais é muito grande, então tem que derrubar a quarentena. Ele acha que não é plausível, então tem que derrubar a lei das estatais. Como o ministro Fachin acha que muita arma é ruim, porque aumenta a violência, mesmo contra os dados do Brasil nos últimos 2, 3 anos, ele acha alguma coisa, então ele toma uma decisão, então ele interfere na decisão do outro poder. Isso aconteceu muito no Supremo. Olha, eu gosto de repetir aqui para o nosso ouvinte, né, 4 ministros achavam que o Rodrigo Maia podia se candidatar à reeleição de novo, né, vedada a reeleição. Então, por quê? Porque os ministros extrapolaram o texto constitucional. Se os nossos ministros fossem discretos, ontem e hoje eu debati casualmente esse assunto com muita gente da área jurídica, inclusive, e a conclusão mais ou menos foi a seguinte: se os ministros fossem discretos, né, chamado low profile, se manifestassem nos autos, pautassem as suas decisões por critérios estritamente técnicos, se mantivessem fiéis ao texto constitucional, ninguém estaria discutindo isso. Isso não se discute nos Estados Unidos. A Suprema Corte Americana, ninguém discute que tem que ter mandato para a Suprema Corte Americana, porque não tem TV lá para transmitir as sessões, os justices, né, os ministros, os juízes da Suprema Corte não ficam no Twitter dando opinião. Então é outro modelo. No Brasil nós transformamos a Suprema Corte num ator político. Então a discussão foi para o Senado, foi para o mundo político. Mas eu acho que não prospera. Só para dar um dado, tá, sobre o que causa um pouco de medo em muita gente, né? Por exemplo, se o Cristiano Zanin for indicado e passar no Senado, como
tudo leva a crer que pode acontecer, ele vai ficar 33 anos, quase 33 anos no Supremo Tribunal Federal. Então é por isso que surge esse debate todo. Se bem que eu acho que a aposta aqui agora é em torno de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, né? Porque a indicação de um ministro do STJ manteria o Lula, né, com um advogado no qual ele confia e abriria vaga também num tribunal que é o segundo mais importante aqui entre os tribunais superiores, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, há 2 ministros, a gente até já tratou aqui desse assunto, né? Luiz Felipe Salomão é o atual corregedor nacional de justiça, e também o ministro Benedito Gonçalves. Ambos foram autores de decisões polêmicas, digamos assim, mas que ajudaram o PT e o atual presidente Lula, portanto são favoritíssimos para essa vaga. Eu acho que o Cristiano Zanin, se quiser mesmo, eu acho que ele quer se consolidar como advogado de sucesso, com gente que vai ganhar muito dinheiro ainda como advogado. Eu acho que é esse o projeto dele, né? Mas se ele quiser ser ministro do Supremo, ele com certeza o será, mas eu tenho a impressão que não vai ser agora não. Fernando Schiller está conosco sempre aqui para analisar as questões importantes do país nesse espaço do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Schiller, boa semana para nós, hein? Voltaremos a falar aí até o fim da semana. Boa semana, grande abraço. Tchau, Schiller. Rede